Uma história nunca é só de uma pessoa, mas sim de vários atores e autores que, direta ou indiretamente, colaboram com a sua construção. Aos 74 anos, Jalila é uma reconstrutora. Ajudou a construir e hoje reconstrói com lembranças firmes. O olhar é de quem anota histórias para dar credibilidade ao futuro. Os registros, a caneta e o traço são de quem tem a memória fresca, protegida, para nos contar os desafios enfrentados e o quanto as mudanças foram importantes para a UPF evoluir por meio do saber e das pessoas. Professora aposentada, ela trabalhou por 41 anos dentro do que hoje conhecemos como Universidade de Passo Fundo. Foi na UPF que fez o primeiro vestibular, isso em 1965, época em que a UPF não existia, portanto, como instituição universitária. E as mudanças do vestibular foram muitas. Muitas, porque a própria sociedade ia mudando e automaticamente a universidade é um lugar do conhecimento. Norte, sul, leste, oeste do país, você comunga com este saber novo que está por aí, com as alterações necessárias que deveriam acontecer, mas é um fato histórico e muito importante para todos nós. Ano de criação, 2 de abril de 1968. Essa é a data de registro do nascimento da Universidade de Passo Fundo. A instalação se deu em 11 de maio de 68, a partir de um parecer oficial emitido pelo MEC. E os festejos se deram em 6 de junho do mesmo ano. Aí Passo Fundo parou, a cidade toda se voltou para o grande desfile, o comércio fechou. O dia estava lindo, não era somente os alunos que participavam, a comunidade representavam certos grupos e vinham para o desfile. Foi espetacular, foi um dos dias mais lindos que eu lembro. Antes da criação oficial, a instituição contava com 208 professores, 64 funcionários e 2.127 alunos distribuídos em 6 cursos. Direito, criado em 1956, contava com 747 alunos. Filosofia, 1957, com 718 alunos. Economia, 1958, com 163 alunos. Odontologia, Agronomia e Artes foram criados em 1961 e contavam, respectivamente, com 95, 67 e 72 alunos. Jalila cursou filosofia e depois pedagogia. Ela nos conta como foi o ingresso para a filosofia em 65. Teve que passar por uma entrevista e fazer uma prova. Cada unidade fazia o seu vestibular. Ele era organizado através de uma entrevista obrigatória e também uma prova. Esta prova tanto poderia ser oral como escrita. Dependia da organização daquela unidade. A unificação ainda, somente em 68, é que começaram as universidades do país, que ainda não tinham universidades, começaram a pensar no seu vestibular unificado. Pela Lei 5.540, Lei da Reforma Universitária, instituída em 68 no país, todas as unidades tiveram que integrar o vestibular. O concurso do vestibular classificatório e unificado por áreas do conhecimento se deu em 1970. A partir de 1974, se adotou o vestibular único. A universidade toda ficava envolvida 3 dias em cima do vestibular. Era um evento. Um evento que os comunicadores Ivandro e Evandro lembram bem. Os dois viveram a efervescência das coberturas dos vestibulares da UPF nos anos 80 e 90. Nessa época ele durava 3 dias. Os comunicadores ficavam em estruturas de barracas como essa da foto, que eram montadas no campus para transmissão ao vivo. Primeiro a gente solicitava para a companhia telefônica uma linha de telefone para instalar os equipamentos. Então o que acontecia? Esse técnico da companhia telefônica ia no estúdio da rádio e de certa forma puxava um fio
até aqui o campus da UPF, né? Então daí, depois disso a gente vinha aqui para testar esse equipamento, trazer o nosso equipamento testar para ver se havia comunicação com o estúdio, enfim. A gente vinha uns dias antes, instalava a barraca da emissora, né? Literalmente uma barraca, a gente colocava ali para ficar o equipamento ali dentro. Uma das formas de comunicação mais imediatas da época era o rádio. A audiência era alta, a responsabilidade dos profissionais também. A expectativa do candidato e dos pais quanto à aprovação era validada por meio do listão comunicado pelas ondas do rádio. 20 graus, estamos começando a programação do Conexão Pop. Essa é a Rádio UPF, Frequência Inteligente. As emissoras montavam QGs, os cursinhos montavam QGs, a equipe técnica da rádio, por ser uma instalação analógica, diferentemente nos dias de hoje, né, chegava 2 horas antes. Então, o vestibular começava de manhã às 8 horas, às 6 horas da manhã já tinha a equipe técnica fazendo teste de som com o estúdio para podermos iniciar as transmissões. O Evandro tem 44 anos e soma mais de 20 anos de rádio. O Ivandro tem 50 anos e traz consigo 35 anos como comunicador. Os dois seguem atuando na área e observam que hoje, com a digitalização, o processo ficou mais ágil e moderno. Ainda assim, o comprometimento é o mesmo. Tem emissoras que vêm só com o celular e fazem a transmissão, é isso, dão aquele toque e já vão embora, enfim. Então, ficou mais veloz hoje. É só acessar o site e você tem a resposta. Mas na época você tinha que esperar. E existia muito essa coisa da cultura de as pessoas gravar o nome do filho ou a própria pessoa, se ouvir, gravar isso numa fita cassete, para depois mostrar para os parentes que o locutor da rádio falou o nome da pessoa que passou na prova do vestibular. Mas nós temos o compromisso ainda em divulgar, e sabemos da importância, né? Porque o sentimento, tanto na época, na década de 1980, quanto de hoje, é basicamente o mesmo. É o desejo de transmitir uma boa notícia para quem foi aprovado. Entre os assuntos mais discutidos está a redação do vestibular e a professora Cláudia se envolve com esse processo há aproximadamente 15 anos. Em todo esse tempo, o vestibular da UPF cresceu em número de candidatos e com isso vieram as mudanças. Hoje ele é feito em apenas um dia. O candidato escolhe pelo grupo 1, que faz apenas a prova da redação, ou pelo grupo 2, que faz redação, literatura brasileira, física, química, geografia, matemática, biologia, língua estrangeira e língua portuguesa. Ao todo, são 60 pessoas envolvidas no processo da avaliação da redação. Então, eu trabalho com a avaliação geral desses 60 avaliadores e eu tenho 4 colegas que são coordenadores dos grupos. Esses 4 colegas são professores do curso de letras e eles assumem, então, a coordenação desses 4 grupos. Então, nós dividimos esses 60 professores em 4 grupos. De acordo com a professora Cláudia, os temas da redação da UPF atendem a alguns critérios. E, no caso, vale a pena pontuar 2. Um dos temas sempre é polêmico. Até porque me parece que está na ordem do dia, né? Polemizar. E como se pede para ele trabalhar como ponto de vista e se colocar diante disso, o tema polêmico facilita, não é? E o outro tema é um tema informativo. Porque como a gente precisa e quer, né, a universidade quer um aluno leitor, o texto informativo ou o tema informativo ajuda o estudante que tem um domínio de leitura e tem um domínio daquele tema se colocar. Nos seus 48 anos de história, a Universidade de Passo Fundo conta com cerca de 18.540 alunos. Professores de ensino superior são 904 e 1.241 funcionários. Já formou mais de 70 mil profissionais. A história é a narrativa que montamos a partir da nossa memória. Foi isso que aconteceu com o vestibular. Foi um evento, e é um evento muito importante para a Universidade e região. E como diz aquele ditado, é importante ouvirmos a voz da experiência. E eu tenho o maior orgulho de ter sido 41 anos funcionária desta casa. A universidade, para mim, é um sopro. No seu nascimento, um sopro de alegria, de vivência.